E moçada, nessa videoaula a gente vai falar um pouquinho sobre dispositivos que têm uma função extremamente importante em qualquer circuito eletrônico hoje em dia. Eu estou falando sobre os dispositivos conhecidos como capacitores. Provavelmente na câmera do teu celular tem um LEDzinho atrás que emite o flash quando uma foto é tirada. Você tem essa opção de ativar, tirar a fotografia com o flash ligado. Nas máquinas fotográficas mais profissionais, aquelas que os fotógrafos usam em formaturas, por exemplo, em bares, vocês podem perceber que eles ficam tirando fotos muito rapidamente, e cada vez que eles tiram foto, um flash é emitido. E por que eu estou falando sobre isso? Porque se não fossem os capacitores, o tempo que se levaria para esperar para tirar uma foto, uma nova foto quando uma recém foi batida, seria muito grande. Se não houvesse esses capacitores, esses fotógrafos não conseguiriam tirar várias fotos com flash uma seguida da outra. Eles tirariam uma foto, teriam que esperar um certo tempo para tirar outra foto, esperar um certo tempo para tirar outra foto. Que era o que acontecia nas máquinas fotográficas antigamente. Eu lembro que eu tinha uma máquina fotográfica que quando você tirava uma foto com flash, para você tirar uma nova foto, você tinha que esperar um certo tempo. Inclusive nessa máquina emitia uma espécie de um apito, um zunido, um tuí, que ia aumentando, e esse zunido nada mais é do que o barulho que o capacitor estava fazendo. Tá, e o que é esse capacitor? O capacitor é um dispositivo eletrônico que tem essa função de armazenar cargas elétricas. E quando ele fica completamente cheio de cargas, quando é solicitado, ele descarrega essas cargas que ele tem armazenada muito rapidamente, o que acaba gerando grande potência. Então, nessas máquinas fotográficas de antigamente, quando você tirava uma foto, a energia elétrica que o capacitor tinha acumulado era dissipado rapidamente e transformado em energia luminosa, de emissão do flash. Aí, como você tinha que esperar um certo tempo, esse tempo de espera é justamente o tempo que o capacitor levava para começar a carregar. Porque se a máquina fotográfica fosse tirar a energia elétrica para ser convertida em energia luminosa lá da pilha, digamos, ia levar uma eternidade. Hoje, os capacitores eles são bem mais potentes do que os de antigamente, então eles conseguem carregar e descarregar, transformando em energia luminosa no flash muito rapidamente. Um outro exemplo que você certamente vai se familiarizar é com o desfibrilador cardíaco. Aquela máquina que é utilizada para dar um choque no paciente para tentar a ressuscitação cardíaca. Nesse tipo de desfibrilador, como provavelmente a quantidade de carga envolvida é bem maior do que no flash lá das câmeras fotográficas, quando um primeiro choque é carregado, se você já viu isso em filmes, por exemplo, até mesmo na vida real, o que acontece? Os caras dão um choque no paciente, aí eles têm que esperar um tempinho para dar uma nova carga para só depois aplicar um novo choque. Não é algo assim do tipo, aplica o choque, ele não reviveu, então aplica outro, vamos aplicar outro. Assim, sabe, em intervalos de tempo curto, o que acontece é que você tem que esperar um pouco. Esse tempo que os médicos esperam para dar um novo choque é o tempo que o capacitor lá dentro do desfibrilador leva para carregar por completo. Então, entendendo que os capacitores são dispositivos elétricos, vou colocar aqui dispositivos que armazenam cargas, armazenam cargas elétricas. E as dissipam, liberam, né? No circuito, gerando grande potência. Quando uma energia que está acumulada é dissipada rapidamente, uma grande potência é gerada. Esses dispositivos eles têm essa função. Os capacitores, que também costumam ser chamados de condensadores, são esses dispositivos que carregam, armazenam cargas elétricas,
e quando é solicitado, eles descarregam essa energia elétrica muito rapidamente, o que acaba gerando grande potência. Tudo bem? Então, entendendo esses capacitores como sendo esses dispositivos que têm essa função de acumular cargas elétricas e, quando for necessário, eles liberam essas cargas elétricas para o circuito onde eles estão inseridos, tem alguns capacitores que conseguem armazenar mais cargas elétricas do que outros capacitores. Tá? Então, para definir a capacidade, o poder de um capacitor em armazenar cargas elétricas, nós utilizamos o conceito de capacitância. Então, a capacitância é uma grandeza física que mede a capacidade do capacitor em armazenar cargas elétricas. Quanto maior for a sua capacitância, mais cargas elétricas este capacitor consegue acumular. Matematicamente falando, a capacitância de um capacitor ela pode ser determinada através dessa fórmula aqui, ó, que é a fórmula do CQV. Tá? Este Q, que aqui aparece, representa a carga que foi acumulada, carga armazenada, e este V que aqui aparece representa a DDP, né? A tensão, a voltagem que alimenta este capacitor. Em termos dimensionais, as unidades que a gente vai utilizar para expressar essa grandeza física, a capacitância, são as seguintes. Nós temos aqui carga elétrica é expressa em coulomb, DDP é expresso em volt. O coulomb por volt seria a unidade usada para expressar a capacitância, só que ele é chamado de farad. Farad, que a gente representa aqui pela letra F em homenagem a Michael Faraday, físico inglês. Então essa vai ser a unidade SI, que é usada para expressar a capacitância. Naturalmente, quanto maior a capacitância, quanto mais farads um capacitor tiver, mais cargas elétricas ele consegue acumular, mais energia elétrica ele acumula. Só que assim, ó, tem diversos tipos de capacitores. Tá? Tem os capacitores cilíndricos, os capacitores eletrolíticos, que são aqueles que aparecem nos circuitos eletrônicos. Para fins de simplificação, a gente vai trabalhar com um tipo específico de capacitores. A gente vai lidar com os capacitores de placas paralelas. Esses são os capacitores que a gente vai lidar. Esses são os capacitores que, numa prova de vestibular, Enem, vocês podem ver ser cobrados, tá? Nada diferente disso. Então, o que são esses capacitores de placas paralelas? Os capacitores de placas paralelas são feitos, imagine duas placas metálicas, planas e paralelas, colocadas diante de si. Aí você vai lá, pega uma bateria de carro, por exemplo, uma bateria qualquer, e aí conecta essas duas placas aos polos dessa bateria. O que vai acontecer? A placa da esquerda, que como foi conectada ao polo positivo, vai ficar positivamente carregada, e a placa da esquerda, como foi ligada ao polo negativo, vai ficar negativamente carregada. Aí, entre essas duas placas, haverá um campo elétrico, né, que vai migrar da placa positiva para a negativa, aquela coisa que a gente já sabe. Só que como a função de um capacitor é de armazenar carga elétrica, se tu não colocar entre essas duas placas um material que impeça a passagem de cargas de uma placa para outra, as cargas vão fluir de uma placa para outra, vai ser constituída uma corrente elétrica, e se as cargas vão pular de uma placa para outra, esse dispositivo não vai armazenar cargas elétricas. Tudo isso é para dizer o seguinte, ó, que entre estas duas placas tem que ser colocado um material que impeça que as cargas pulem de uma placa para outra. Os materiais que bloqueiam a passagem de corrente elétrica, que dificultam a passagem de corrente elétrica de um lugar para outro, são aquilo que nós conhecemos por materiais isolantes. Então, entre estas duas placas aqui, tem que ter um material isolante. Estes materiais isolantes, eles costumam também ser chamados de dielétricos. Dielétrico ou isolante.
Dielétrico é um termo bonitinho para isolante elétrico. Porque veja, se você coloca madeira seca, que é um isolante elétrico, entre essas duas placas, a madeira atuando como um isolante vai impedir que as cargas pulem de uma placa para outra. E assim esse dispositivo cumpre com a sua função de acumular as cargas elétricas nas placas e não permitir que as cargas elétricas pulem de uma placa para outra. Tudo bem? Ok, agora isso aqui é um capacitor de placas paralelas, tá? Agora a gente vai começar a discutir quais são os fatores que influenciam na capacitância, vou colocar aqui embaixo, que influenciam na capacitância deste material, desse tipo de capacitor. Então, ou seja, o que eu posso fazer nesse capacitor de placas paralelas para que ele consiga acumular mais cargas elétricas? O primeiro desses fatores, eu acho que é bastante simples, de você imaginar, é a área das placas. Porque veja, quanto maior for a placa, mais espaço tem para ela acumular carga elétrica. Se você tiver uma plaquinha pequenininha, não vai caber tanta carga quanto você tiver uma placa grandona, né? Então, se a área das placas aumenta a capacitância, significa que a capacitância é diretamente proporcional à área. Uma outra observação importante é a distância entre as placas. Esse é um fator que precisa ser levado em consideração também. Aqui, embora não vai explicar porquê, apenas acreditem em mim, quanto menor for a distância entre as placas, mais cargas elétricas esse dispositivo consegue acumular. Capacitância, portanto, é inversamente proporcional à distância, né? Se eu digo que quanto mais próximas, quanto menor é a distância, mais carga ela acumula, maior é a capacitância. E o último, também é algo um tanto quanto lógico, a gente sabe que tem alguns materiais que são melhores isolantes do que outros. Tipo, papel é um isolante, mas não é tão bom quanto borracha, por exemplo. Então, quanto melhor for o dielétrico colocado entre essas duas placas, mais cargas elétricas essas placas conseguem acumular. Isso significa que a natureza do dielétrico é algo que precisa ser levado em consideração. Esses são basicamente os fatores que influenciam na capacitância desse tipo de capacitor, tá? E esses fatores são reunidos em uma equação que nos permite determinar o valor da capacitância em função destes fatores aí. Então, aqui está. Este A é de área das placas. O D é a distância entre elas. Essa letra E que aqui aparece é uma constante. Essa constante ela chama-se permissividade elétrica. Essa permissividade elétrica, moçada, é uma constante que depende do material que você usa para preencher o espaço entre as placas. Depende da natureza do dielétrico, tá? Depende do material que é utilizado. Então, se o que existir entre as placas for vácuo, o que é bastante comum, a permissividade elétrica ela tem um valor padrão de 8,85 vezes 10 a menos 12 farads por metro. Deixa eu colocar aqui, depende do material. Não sei se vocês estão vendo aqui, acho que agora com certeza vocês vão enxergar. Então, voltando. Esse valor para a permissividade elétrica vocês não têm a menor obrigação de saber. Precisa saber apenas que é uma constante que depende do material usado para rechear o espaço entre as placas. Para o vácuo é esse valor aqui, mas quando for necessário, o programa informa o valor dessa permissividade elétrica. Tudo bem? Então, a rigor, nós temos duas equações que servem ao mesmo propósito.
essa aqui é para calcular a capacitância de capacitores quaisquer, e essa aqui é a equação que é utilizada para se calcular a capacitância de um capacitor de placas paralelas, em especial. Tudo bem? Importante você verificar que a capacitância é diretamente proporcional à área e inversamente proporcional à distância. E quanto melhor for o dielétrico colocado entre essas placas, mais cargas o capacitor acumula, maior é a sua capacitância. Na continuação desse quadro, vou falar sobre os dois últimos tópicos dos capacitores, da constante dielétrica e também da energia acumulada por eles. Bom, gente, eu tinha falado para vocês antes que, dependendo do material que vai ser usado para rechear o espaço entre as placas do capacitor, ele pode aumentar a capacidade dele de acumular carga ou até mesmo diminuir. Para verificar o quanto que a capacitância é alterada quando você muda o dielétrico que vai rechear o espaço entre as placas, nós podemos utilizar o conceito de constante dielétrica. Essa constante dielétrica, ela indica quantas vezes a capacitância de um capacitor vai ser alterada, para mais ou para menos, quando você muda o dielétrico entre essas placas. Este C0, que aparece nessa expressão, representa a capacitância inicial, ou seja, a capacitância do capacitor antes da troca do dielétrico entre essas duas placas. Este C representa a capacitância final, a capacitância do capacitor depois de você trocar esse dielétrico, e esse K que aqui aparece é a tal da constante dielétrica. Então, o que significa isso aqui? Como é que a gente pode trabalhar um pouquinho melhor com isso? Veja só, o padrão é que no vácuo, o valor da constante eletrostática é igual a 1. Então, se o que existe entre as placas do capacitor, de placas paralelas, for vácuo, imagine que você resolva colocar entre estas duas placas um determinado material aqui de constante dielétrica igual a 2. Então, tinha vácuo, colocou esse material dessa constante dielétrica. O que significa isso? Como 2 é 2 vezes maior do que 1, a capacitância do capacitor vai dobrar. Entendem? Então, a constante dielétrica é uma espécie de fator multiplicativo que indica quantas vezes a capacitância aumenta ou diminui quando você troca esse capacitor. Então, vamos ver quando troca o dielétrico entre as armaduras. Imagine que, voltando ao caso inicial, que você tinha vácuo entre as placas do capacitor de constante dielétrica igual a 1, e aí você coloca água destilada, que é um excelente exemplo de material isolante. A água destilada tem uma constante dielétrica de aproximadamente igual a 80. Então, se tinha vácuo e tu colocou água destilada entre as placas do capacitor, a capacitância aumentou 80 vezes, porque 80 é 80 vezes maior do que 1. Agora imagine a situação. Imagine que entre as armaduras do capacitor tinha esse material dessa constante dielétrica, aí tu tirou esse material e colocou água destilada. Em quantas vezes a capacitância vai ser alterada? É só você ver quantas vezes essa constante é maior do que a constante antiga. 80 é 40 vezes maior do que 2. Então, com a troca deste material para água destilada, a constante dielétrica aumenta 40 vezes, a capacitância vai aumentar 40 vezes. O capacitor vai acumular 40 vezes mais carga. Tudo bem? Ok. Agora, convenhamos, quando o capacitor acumula cargas elétricas, ele acaba acumulando energia elétrica. Então, esta energia que um capacitor acumula, quando acumula cargas elétricas, é o que a gente chama de energia potencial elétrica. Eu vou representar aqui por EPE, tá? Energia potencial elétrica é a quantidade de energia que o capacitor acumula quando ele está acumulando cargas elétricas, né? Matematicamente falando, esta energia potencial elétrica ela pode ser calculada
através da fórmula do Q ao quadrado dividido por 2. Então, essa é a primeira opção para se calcular a energia acumulada no capacitor. A capacitância multiplicado pela DDP ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Agora, pela fórmula do CQV, aqui este V tem o mesmo significado que este U, tá? De diferença de potencial. Estas duas equações podem ser combinadas, o que me permite descobrir outras duas formas para se calcular a mesma coisa, a energia acumulada nesse capacitor. Nós temos também a fórmula do Q ao quadrado dividido por 2C e também a equação do QU dividido por 2. Estas são as três fórmulas que servem ao mesmo propósito de calcular a energia acumulada nas armaduras desse capacitor. Em termos dimensionais, aqui as unidades que a gente vai trabalhar, na verdade é unidade no singular mesmo, não lembro uma questão de capacitores que expressasse a energia desse capacitor em outra unidade que não fosse o Joule. Essa vai ser a unidade oficial, porque posso dizer aqui que a gente só trabalha com unidade oficial. Beleza, moçada? Essa primeira videoaula sobre capacitores. As próximas serão sobre associação de capacitores. Mais uma vez, obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.